Chapecó, o curso de Biblioteconomia, o CEOM, que é o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, e nós aqui da Gestão Documental. Meu nome é Alexandre, eu sou documentalista do setor de Gestão Documental da Chapecó. A palestra de hoje, ela se intitula como o Processo de Gestão Documental da Chapecó, considerações sobre o caminho da sua criação à consolidação organizacional. O que seria? Eu vou falar um pouco sobre a trajetória da gestão documental, da sua criação aqui na instituição, até os tempos de hoje, que a gente trabalha também com a digitalização, além do arquivo físico, tá? Entra ali a digitalização dos documentos, tá? Bom, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou graduado e licenciado em História pela Chapecó em 2006. Tenho pós-graduação em Educação também pela Chapecó em 2014. Sou bacharel em Biblioteconomia, a primeira turma em 2019, aqui também pela Chapecó, e estou finalizando a pós-graduação em Gestão Eletrônica de Documentos pela Unileia de Brasília, tá? Que através dessa pandemia a gente atrasou um pouquinho, mas acredito que até final do ano também eu tenho finalizado essa pós-graduação. Bom, falar um pouquinho da trajetória da gestão documental. E lembrando também que hoje, dia 9 de junho, é o Dia Internacional dos Arquivos, né? Então, veio bem a calhar, nesse dia, falar da gestão documental aqui da universidade, né? A gente fala gestão documental, mas também dá para ser considerado aqui dentro como um arquivo, né? Se eu falar um pouco da gestão documental, eu assumi aqui como documentalista em 2019. O processo de criação da gestão documental, ela partiu aí do ano de 2011 para cá. O antigo documentalista, o Douglas, ele fez parte junto com uma assessoria externa, e também o CEOM, que é da pessoa do Ademir, que vai dar a palestra amanhã para vocês sobre restauração e conservação de documentos. Tá? Então, o que eu vou falar um pouco vai ser toda a trajetória ali do início, onde antigamente era um arquivo, um depósito, que muitas vezes a gente dizia, para a consolidação da gestão documental do jeito que é hoje, tá? Então, vamos começar agora com a apresentação. O que a gente faz aqui na gestão documental, tá? A gestão de documentos, ele é da Fundesc, que é a mantenedora da Chapecó, do Instituto Goiôem e da Farmácia Escola, tá? Mas o que mais a gente trabalha mesmo são com as documentações da Chapecó. O que vocês podem ver aqui nessas fotos são o que a gente trabalha sobre a limpeza do documento, a sua classificação e etiquetagem e a sua restauração. A gente não usa muito a restauração dos documentos, porque o que a gente tem mais hoje de saída são os livros, são os documentos mais recentes, né? O nosso grupo de trabalho aqui consta como eu, documentalista, a técnico administrativo Amanda, e a estagiária Júlia, que também é do curso de Biblioteconomia aqui da Chapecó. Então, vamos começar lá. Em 2011, o que vocês podem ver pelas fotos aí, era o arquivo, considerado o arquivo da instituição. Tinha vários problemas relacionados à organização e controle da documentação institucional, o que dificultava o acesso e a disponibilização de informações para os setores, né? Eram através de caixas, também caixas de arquivo, mas com a identificação não muito adequada para um arquivo, né? Dá para se dizer que seria um arquivo depósito, como muitos falavam, né? Não tinha um espaço suficiente, o mobiliário era inadequado, as condições de guarda, de preservação era inadequada, o arquivo ele era totalmente desorganizado,
não atendia às solicitações dos setores da instituição, era complicado você procurar ele tinha a tarefa de cuidar de seus documentos ali dentro do arquivo, né? Então, e também o arquivo, ele era um setor invisível da instituição. Dava para se dizer que é um arquivo depósito, né? A nomenclatura antigo inativo, né? Aqui tem mais um pouco também do como, né? Boa parte dos arquivos setoriais eles se encontravam desorganizados e com acúmulo excessivo de documentos. O que é isso? É documentos que não faziam parte, que não precisavam estar guardados aí, né? Eles também estavam armazenando cópias e documentos com prazos de guarda prescritos, que seriam os documentos intermediários, que seriam os documentos que já teria passado a seu período de guarda, que eles poderiam ser eliminados, né? E não existia uma diferenciação entre as fases, que ali o Marcelo falou ontem para vocês, que há várias, as 3 idades que a gente diz de documentos, que seria o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente, tá? E não tinha, né, nesse formato, não existia nenhuma diferenciação desses documentos, tá? Diante disso, e lembrando também, para informação, nós somos geridos pela vice-pro de administração da universidade, tá? Então, a gente é subalterno, né, a vice-pro de administração, né? E diante desse quadro existente na universidade, por meio da vice-diretoria de administração, ele se iniciou ali em 2011 o projeto de gestão documental, que teve como uma consultoria externa e com a parceria do CION, da UNO Chapecó. Tá? A primeira tarefa desse grupo foi fazer um diagnóstico com o intuito de conhecer a produção de documentos no âmbito da Fundesc e suas mantidas, e o estado de conservação dos mesmos. Foram visitados vários setores e várias diretorias da instituição. O que isso significa? Eles partiram desde lá da realização para onde sai o documento, tá? Qual é a sua produção, né? De conhecer o que era o documento, tá? E como estava o estado de conservação daqueles documentos que estavam no arquivo, né? E com isso, ele foi feito um levantamento da produção e trâmite de documentos institucionais. O que isso significa? Foi visitado setores, quase todos os setores, e foi diagnosticado a produção desses documentos, o fluxo desses documentos, o que eram esses documentos, tá? Com isso, essa é uma principal que se pode se dizer que foi criada uma comissão de avaliação documental. Essa comissão, ela toma decisões de extrema importância. Hoje, o presidente dessa comissão é o Ademir, que vai dar uma palestra amanhã. Ele, muitas coisas, um exemplo, se eu tiver que eliminar algum documento, eu tenho que passar primeiro pelo setor, fazer uma solicitação com o setor, e depois uma solicitação com o Ademir lá, que é o presidente a gente chama de CAD, que seria a Comissão de Avaliação Documental, para depois fazer essa eliminação, tá? Com isso foi feita essa criação da comissão, e eu não trabalhava nesse setor nessa época, eu fazia parte dessa comissão. Eu trabalhava na época na biblioteca e fiz parte dessa comissão. Então eu estava lá desde o início de 2011, na sua criação da gestão documental propriamente dita, né?
Depois dessa criação, uma função que eu acho importante que foi a capacitação e a conscientização dos funcionários, né? Porque não adianta a gente fazer, arrumar, organizar e ter todo um processo e se não tem uma conscientização de todos os setores, né? Então, foi realizado várias capacitações para cada setor, para a função, o que eles deveriam fazer, o como que era a preservação, a conservação do documento, o que seria essa nova gestão documental. Com isso, foi ser realizado uma análise de dados e elaboração de documentos de gestão documental. O que seria? Seria feito um plano de classificação de documentos, contendo a tabela de temporalidade de documentos e o manual de gestão documental. Ressalvo que essas implementações, essa elaboração, ela partiu também de diretrizes lá do Arquivo Nacional, que gere, do CONARC, tá? São diretrizes e normas a ser seguidas desses órgãos competentes, tá? Aqui vocês podem dar uma olhada no seu lado, que tem o manual de gestão arquivística de documentos, tá? Que onde foi elaborado, onde tem a temporalidade, onde tem todo o processo que deve ser feito de cada setor para ser enviado a documentação para a gestão documental. Hoje, o que consiste isso? Cada setor ele tem esse manual de classificação, ele tem que fazer todo esse procedimento, que é a classificação do documento, ver lá a classificação dele, documento, ver a tabela de temporalidade, seguir o manual à risca, para depois ele vai fazer todo esse documento, esse procedimento e encaminhar para a gestão documental e ele pronto, né? A gente vai receber ele pronto para a conferência. Aqui eu mostrei, aqui a gente está mostrando um pouco da tabela de temporalidade e do plano de classificação, tá? O plano de classificação que nós utilizamos aqui não é somente do ensino superior, tá? Aqui foi colocado somente do ensino superior, mas a gente também trabalha com administrativo, porque são todas as áreas, RH, contabilidade, todas as documentações, praticamente todos os setores são encaminhados para nós aqui, a documentação, tá? Ressalvo alguns setores ainda que não encaminharam por devido a ser uma fase corrente do documento que fica ainda no setor, tá? Oi? Tá. Então, aqui a gente utiliza também o ensino o código do ensino superior, que é a tabela de classificação, através da CDD. Acho que o pessoal de biblioteconomia já teve sobre a CDD, CDU. Então, a gente utiliza a CDD, que seria o código 100, que é o ensino superior, e na tabela de temporalidade. O que a gente, na tabela de temporalidade, a gente procura? A gente, claro, segue lá as diretrizes do CONARC, a nossa tabela de classificação no manual, porém, se em conversa com o setor, um exemplo que a gente usa bastante aqui, que eu uso bastante, que é a contabilidade. O movimento diário da contabilidade é para 5 anos. A gente deixa um ano a mais. Sempre um ano a mais que, se o setor mesmo precisar, e em conversa, a gente consegue deixar um período a mais para depois efetuar o descarte, tá? Aqui eu mostrei para vocês um pouquinho da etiqueta, de como é feita a caixa, tá? Ali é o setor, foi colocada a cerca aqui, mas a cerca é a secretaria acadêmica, ali vai ter todos os outros setores também. Esse código do assunto
que é o plano, lá dentro do plano de classificação, 125.43, são os alunos egressos. A gente fala alunos egressos, são os alunos formados já, tá? Que ali embaixo, essa planilha, ela já vai pronta para os setores, tá? Ela já vai, a planilha, o modelinho, ele só, cada setor só coloca o nome de cada setor, né? Quando ele coloca o código do assunto, já embaixo o assunto já desce, já aparece e já coloca, já aparece também se ele é permanente ou não, tá? Esse, como ele é um documento, um dossiê do aluno ingressos, ele é um documento permanente lá na tabela de temporalidade, tá? Tem alguns outros que também aqui você vai colocar 20 anos, 30 anos, 5 anos, ali vai aparecer o seu ano, né? E embaixo tem o ano de arquivamento, ou o ano do documento, né? Geralmente é colocado o ano de arquivamento, tá? E daí, posterior disso, já cai ao período que é a destinação final do documento, que seria ou 5 ou 10 anos, ele já desce embaixo para ver o que é, para ver qual ano que é, né? A numeração sequencial de caixas, que por se for mais de uma caixa, segue a caixa, segue o parâmetro. Aqui está como a numeração alfabética A, porque quando a gente falou dossiê, a gente fala a documentação de cada aluno, então seria o nome de cada um. Então, dentro dessa caixa vai ter somente o A, na caixa número 2, o B, e assim consequentemente, né? Então, em 2014, a UNO Chapecó, aquele espaço antigamente, ele não estava mais comportando a gestão documental em si. Então, em 2014, foi construído um novo espaço para abrigar o arquivo, né? O novo espaço, o novo arquivo, ele abriga os documentos de fase intermediária e permanente. É que eu expliquei. Fase intermediária e permanente ficam aqui no arquivo. O corrente, ele ainda fica no setor, tá? Porque se o setor precisa com urgência ou ele está ainda ah, ativo, ele é mais fácil dele buscar lá no seu setor mesmo o documento, né? Ele dispõe de uma área isolada contra a poeira, sem riscos e com um sistema de ventilação próprio. A estrutura ainda conta com sistema, alarme contra incêndio e estantes de arquivos deslizantes, com material e pintura específico para a proteção dos documentos, contra a criação e proliferação de fungos e outros agentes de papel. Bom, essa imagem ainda é de 2014, mas ele continua o mesmo, tá? Ele continua assim com essas 5 estantes deslizantes, né? Ela abre, a gente consegue colocar os livros, as caixas e fechar, né? Aí, aqueles documentos, aquelas caixas que estavam antigamente, foi feita uma padronização de identificação das caixas, né? Foi classificado o documento de cada um que seria, e foi feito uma identificação padronizada, contendo o nome do setor de origem, o código do assunto dos documentos, a ordenação, o ano de arquivamento e o destino final. Se é guarda permanente ou eliminação, que nem eu expliquei. É quando a gente caminha essa planilha da etiqueta, aí ela já vem com a classificação dela, permanente ou eliminação. Cada código vai ter uma eliminação ou ele é permanente, né? Ele vai ficar registrado ali, tá? Hoje, o que a gente faz aqui na gestão documental? Gestão documental, o setor me chama, Alexandre, eu tenho bastante documento aqui, eu queria ver o que a gente pode jogar fora, eliminar, o que a gente pode guardar, o que passou, o que não passou. Então, eu vou em cada setor e oriento o técnico o que ele deve eliminar, o que ele não deve eliminar, tá? Tudo isso está dentro lá do manual.
Primeiro a gente manda o manual, a gente manda o modelinho de etiqueta, a gente manda o modelinho de transferência, de declaração de transferência, declaração de eliminação, tá? Então, a pessoa lá, o técnico administrativo, a, a, a separação do documento, o que pode ser, o que vai ser jogado fora, o que vai ser arquivado, ou que ainda ele tem alguma dúvida, e depois vai me chamar novamente para a gente ver quais os documentos ainda que falta e qual a classificação que eles podem ser colocados, tá? Depois disso, ele é colocado em cada documento é colocado em uma sacola plástica e depois é colocado em caixas, seguindo aquele mesmo que eu expliquei antes, o parâmetro, que é a etiqueta e o número de caixas, tá? E dentro dessa caixa, ele vai ter uma lista para conferência. Um exemplo, ali de egressos da letra A. Ele vai ter todas as letras Alexandre, André, Ademir, tá? E vai ser colocado o número da caixa nesse papel e os documentação de quem está, o nome de cada um dos alunos, que a documentação está aí separada por uma sacola plástica. Ele é colocado esse papel, essa listagem dentro da caixa e uma enviada para nós no Drive, sendo que uma fica no setor, tá? Chegando aqui, toda a documentação lá transferida, toda a documentação transferida, ela é conferida, tá? A gente olha lá na listagem, olha no pacote dele, se é a pessoa mesmo, a gente verifica cada um, tá? Desse documento. Se faltou, a gente manda, a gente avisa, faltou tal documento que está na listagem, não está na caixa, ou está na caixa e não está na listagem, a gente devolve para os setores, tá? E mais a classificação, todos os setores que tem que fazer. A gente só vai analisar o que está, o nome da pessoa. Lá dentro da sua pastinha, o que tem dentro, aí é de cada setor, tá? Nós também disponibilizamos aqui para os setores e para a maioria também de estudantes, o arquivo ele oferece um serviço de empréstimo de documentos, tá? Originais, digitalização de documentos e fornecimento de informações para os setores da instituição. Um exemplo hoje, o financeiro ele pede um documento para nós de uma cobrança, um exemplo. A cobrança, geralmente, ele usa as documentações que estão guardadas na cerca, nas pastas, nos arquivos da cerca. Então, ele vai solicitar para a cerca que a cerca nos solicite tais documentos. Tá? Então, é por e-mail, a cerca vai lá, olha na listagem e pergunta: gostaria de tal documento que está na caixa 2018, no abandono de curso, exemplo, abandono de curso 2018, caixa 1. Tá? O e-mail vem para nós aqui temos 48 horas para achar esse documento, a gente vai lá nas estantes, deslizantes, vai lá, pega essa caixa, procura esse documento e encaminha para os setores. De vez em quando eles pedem digitalizado ou documento original. O documento original a gente tem 48 horas, a gente leva, ou senão a gente já digitaliza e encaminha para eles, tá? Pessoal, tá tudo certo aí? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me dar um toque, tá? Eu quero lembrar também que eu fui um pouquinho mais já para a gestão documental, porque
Ontem já o Marcelo já exemplificou bem o que é o arquivo, o que é o arquivo intermediário aí, o corrente, o permanente. Então eu já foquei direto aqui pro nosso arquivo aqui mesmo, nossa gestão documental aqui da universidade, tá? Aqui o espaço, os documentos de estantes deslizantes, tá? Que é os dias de hoje, né? Aqui é a gente abrindo, como é que faz para abrir os documentos, para abrir as estantes para a busca dos documentos, tá? Ressalvo que aqui a divisão de gestão documental ele tem um espaço apropriado, tá? Um espaço a gente não deixa muitas luzes ligadas para não dar problema com a luz solar, com a luz das lâmpadas, ela pode afetar o documento, então a gente somente liga as luzes quando a gente vai buscar os documentos. A gente tem o aparelhinho para ver como é que está a umidade dos documentos. Se tá, temos o exaustor, porque liga automaticamente se ele está muito úmido para fazer a ventilação, para retirada. Ele está dentro das normas que as diretrizes lá do Arquivo Nacional, da CONAR, exige para a formação do arquivo, né? Então, ali quando eu assumi em 2019, veio uma tarefa que é a digitalização do acervo da Fundesc e das Bantidas, que devido ao decreto 9235 de 2017 e a portaria do MEC número 315 de 4 de abril de 2008, ele dispõe sobre os procedimentos de supervisão e monitoramento da instituição de educação superior integrantes do Sistema Federal de Ensino e de cursos superiores de graduação e pós-graduação, lato sensu, nas modalidades presencial e à distância. O que isso significa? Que a partir daí toda a área acadêmica da instituição tem que ser digitalizada e repassada via digital para a instituição. Então, nós quando eu assumi em 2019, em fevereiro de 2019, nós tivemos essa missão de procurar um software junto com a DDTI, a gente fala Diretoria de Tecnologia e Informação da universidade, um software para que a gente pudesse digitar e disponibilizar toda a documentação para os setores. E o que a missão nossa foi um pouquinho mais complicada, porque a gente precisava de um software que ele fosse compatível aos outros softwares que existem aqui dentro da instituição. Então, a gente conseguiu, ainda numa empresa, analisando várias outras, né? A gente conseguiu uma empresa aqui de Santa Catarina e, com isso, a gente conseguiu fechar o contrato e começamos a fazer a digitalização desses documentos, né? O que a missão principal desse documento, dessa digitalização foi? A gente teve que repassar toda a nossa classificação dos documentos, tá? Porque dependendo muito, ele muda um pouco de nomenclatura, de documentação, tá? A nossa temporalidade, também, às vezes, que nem eu expliquei antes, às vezes, a gente deixa um pouquinho a mais do tempo, tá? Mas a gente teve que repassar tudo para essa empresa. O que essa empresa ela disse de positivo para nós? Que metade, 50% do nosso trabalho já estava realizado, que seria a organização do arquivo. Tá? Nós temos todo ele organizado. Então, a gente está com 50% do trabalho da digitalização pronta. Tá? E então a gente começou a digitalização, a gente partiu dos documentos permanentes da instituição. Aqui a pessoa é a Júlia,
tá? A gente está fazendo a digitalização dos diários de classe, tá? A partir agora de 2019, esses diários de classe eles já são online. Então, ele não vai, de 2019 para frente, a gente não precisa mais digitalizar. Mas de 2019 para trás, a gente precisa digitalizar eles. Então, a gente está digitalizando, tá? É muita coisa. Então, a Júlia, a nossa estagiária, ela está digitalizando aqui, que nem a foto vocês estão vendo. E eu e a Amanda, a gente faz a indexação desse documento. Essa indexação, ela é praticamente igual a uma indexação de um livro, tá? Vai ter o código de classificação, que vocês podem ver ali na telinha, ela ficou um pouquinho mal vista, mal fosca, mas ali ele tem o tipo de documento, que é a classificação do documento, que é o diário de classe, de graduação, tá? E o título também, que é a disciplina, a turma e o ano que a gente vai digitar, tá? Que é o instrumento de busca depois que a gente vai ter lá no sistema via internet, tá? Hoje, o que que acontece? A gente indexa aqui, a gente entra lá dentro do sistema, depois a gente vai buscar pelo código da disciplina, a gente consegue pegar toda a disciplina aí e mandar para os setores, tá? Toda em PDF ela tá, a gente consegue baixar e mandar para os setores, tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, eu fiz aqui um pouco de uma demonstração mais rápida, tá? Do que a gente faz aqui na gestão documental. É uma pincelada do que realmente. Porque se a gente fazer ponto a ponto aqui, eu vou ficar umas 2 horas explicando para vocês tudo o que a gente faz, tá? E lembrando, quando a gente faz um empréstimo do documento, nós temos uma planilha, tá? Uma planilha no computador, no Excel, em que cada documento ele é ali registrado e para qual setor e quem do setor foi emprestado, tá? Então, ah, geralmente, dependendo muito, ele fica muito tempo no setor, dependendo da função que ele vai, para que ele vai. Ou ele volta para nós aqui com outra destinação. Mas isso, cada setor, ele vai encaminhar isso, tá? E para terminar um pouco a minha fala, eu acho que enfatizar bastante a conscientização para que a gestão documental, para que ela tivesse essa organização como ela está aqui hoje, foi a conscientização de cada setor, tá? De cada funcionário, porque sem eles a gente não ia conseguir fazer um arquivo organizado. Organizado. Hoje, tudo que vem, ele vem totalmente organizado dentro do que rege o manual da... Oi, dentro do manual. Sim, eu peço desculpa que eu estou ouvindo o mediador, tá, pessoal? Às vezes ele me dá um susto assim, né? Sim. Sim, aham. Uhum. Isso. Assim, Eliseu, eu não coloquei o nome dele aqui, tá? Porque a gente... Oi. Tá, o Eliseu... Sim. O Eliseu, ele está perguntando qual o software que a gente usa aqui na universidade, tá? O software, eu não coloquei aqui, Eliseu, porque a gente não chegou a conversar com a empresa, tá? Mas o software que a gente usa é de uma empresa de Joinville, tá? Acho que eu vou falar, não tem, é a Selbet, tá? Será o Smart Share, que a gente fala.
tá? É um software que a gente conseguiu ter o acesso, em que ele dá a possibilidade de a gente anexar os outros softwares a ele. Tipo, um exemplo, o sistema acadêmico da instituição, a gente consegue indexar ele ao Smart Share. Então, o exemplo aqui, vocês estão olhando que eu estou com a tela aqui da indexação aberta, vocês podem olhar ali no seu lado, no lado esquerdo de vocês, tem o ano e o semestre, né? 2014-1. A gente fecha ali. Quando a gente apertar sistema acadêmico, tá? O código do curso e a grade. Às vezes a turma não aparece porque pode ser que tenha mais uma turma. Então ele não, às vezes ele não busca, mas se tem uma turma ele busca, tá? Turma A, turma B, turma C. Como tem várias turmas, ele às vezes ele não busca, tá bom? Mas sim, é a Selbet de Joinville, tá, Eliseu? Que a gente utiliza aqui, que foi o software que a gente conseguiu achar que conseguisse indexar todos os outros softwares daqui da instituição nele, tá? Tanto que ele está utilizando também, agora, se eu não me engano, o ano passado, sobre a certificação, os certificados têm que ser todos digitais também, tudo está entrando nesse software aqui da Selbet, tá? Que ele disponibiliza, tá? Mais alguma pergunta? Então, pessoal, a gestão documental, ela é isso, tá? A gestão documental da universidade, ela é ela tem aqui o seu e-mail, tá? Se vocês quiserem fazer alguma visita para nós ou quiser conhecer melhor sobre a gestão documental, eu estou à disposição. Vocês têm um e-mail aqui da gestão documental, está no telefone, tá? Também. Quiser conhecer, bem tranquilo, a gente está aqui para atender vocês. E gostaria que vocês também assistissem amanhã a palestra do Ademir. O Ademir também ele foi um dos idealizadores. A gente conversa bastante, eu e ele aqui, porque ele é documentalista lá do CEON, da universidade, tá? Amanhã ele vai falar bastante sobre a restauração e a preservação dos documentos, tá? Ele faz esse trabalho lá no CEON, tá? E eu só agradeço a todos, tá? Se tiverem mais alguma pergunta, eu não sei se o Marcelo está me ouvindo, se tiver mais alguma pergunta, tá? Mas se tiver mais alguma, pode mandar por e-mail que a gente está respondendo para vocês, tá? Tá bom? E lembrar que quem quiser fazer, pessoal aí, os alunos da Biblioteconomia, quiser fazer o estágio aqui com nós, tá? Pode fazer, né, Marcelo? Acho que o Marcelo, que ele é o coordenador, pode fazer aqui com nós, tá? Eu tenho a série B da Biblioteconomia, então vocês podem fazer aqui com nós, tá? Sem problema algum. Conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia, tá bom? Então, pessoal, estou me despedindo. Até mais. E qualquer dúvida é só entrar em contato com nós aí, tá bom? Obrigado.